Eu quero falar de um assunto que também a Bíblia fala muito dele. E nós às vezes falamos também, mas não gostamos muito desse assunto. Eu quero deixar você bem desperto aí, bem inquietado, que nós não gostamos muito desse assunto que vou falar. Mas Deus tem me falado forte nesses tempos e trazido ao meu coração uma gratidão pela bênção que eu tenho recebido e recebi do Senhor quanto a este assunto que chama-se o perdão. O perdão, um assunto que a Bíblia está recheada de ensinamento. Aliás, desde lá do princípio, somos ensinados, instruídos a entender um pouco sobre o perdão. E quando leio em Romanos capítulo 8, verso 1, pode abrir sua Bíblia comigo. Capítulo 8, verso 1. Quando eu li esse versículo, que fala sobre a condenação. E aqui diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Mas o homem, desde a sua geração, já veio cheio de condenação. Ali em Gênesis capítulo 5, verso 3. Já fala que Adão gerou filhos segundo a sua semelhança, segundo o homem natural, o homem caído, o homem já no pecado. Deus gerou o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Adão gerou o homem segundo a sua imagem e semelhança, o homem caído. Então, para esse homem ser restaurado para a presença de Deus, houve a necessidade dessa ação de Deus na vida dos homens, que é o perdão de Deus sobre cada um deles. Mas o que Deus fez com os nossos pecados? A pergunta que eu faço e que fez, antes de anotar algumas coisas aqui. O que Deus fez com nossos pecados? Se Ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que Deus fez com os pecados dos crentes? O que Ele fez com o meu pecado e com o teu pecado, meu irmão? O que Deus fez? Aonde? Como Ele trabalhou nisto? Qual foi a preocupação do meu Pai, meu Senhor, quanto o perdão e o meu pecado? O que Deus fez? A minha conclusão foi bem direta assim: Deus me perdoou. Não tinha o que fazer a não ser me perdoar. Ele podia pegar o meu pecado e ir para o fundo do mar, por colocar nos abismos, mas uma ação de Deus em primeira mão precisou ser me perdoar. E o perdão, segundo os estudiosos, ele entra na nossa vida por duas vias, dois caminhos. No sentido horizonte, né? Que está entre os homens. Entre os homens. O perdão, na dimensão horizontal, fala de homens para homens, que é afastar ressentimento e um desejo de vingança entre os homens, uns com os outros. Então esse é o perdão no sentido horizontal. E o perdão completo é quando pode haver arrependimento, a vontade de perdoar, mas se completa, se conclui, se consuma
um perdão quando o ofensor declara-se pecador. Ele diz, olha, eu errei, eu fui falho, eu não pensei bem, eu precipitei, eu fui inconveniente, eu me arrependo, eu fiz errado, eu fiz um juízo que não era justo, eu agi com o coração mau. Então, quando há esse arrependimento, então há a consumação de todo o perdão sobre nós. Se eu entrar aqui em Lucas, capítulo 17, que disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Capítulo 17, verso 1. Mas no verso 3 diz, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então esse texto me ensina sobre o perdão horizontal, mas tem a outra dimensão do perdão, que é o perdão vertical, lá de cima para baixo. O perdão que vem de Deus para mim, o perdão que vem de Deus para o ser humano. Aí não depende mais de ação humana, aí depende só do amor e da misericórdia de Deus. Eu não sei de onde eu vou conseguir ir, né? Mas esse perdão vertical, um ato de perdoar de Deus por causa do seu amor e a sua misericórdia, é a remoção do castigo que estava sobre mim, do pecado que eu cometi, que nós cometemos. Esse castigo, quando diz a remoção, não quer dizer anulou. Remover é mudar de lugar. Remover é mudar, tirar de um, passar para o outro. E aqui, esse castigo foi sobre Jesus, a quem a pessoa perdoada está ligada pela fé, como está em Efésios, capítulo 1, verso 7. No perdão de Deus inclui sempre o arrependimento e a mudança de atitude. Falar, Deus perdoa, não quer nem saber, ele esquece, nunca mais se lembra. É verdade. É pura verdade isso. Só que a primeira coisa que Jesus saiu pregando depois, ali em Mateus 4,17, foi arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Lá em Miqueias, capítulo 7, que é o último capítulo de Miqueias, verso 18, diz que Deus tem prazer em perdoar. Aí está o diferencial entre o homem e Deus. Enquanto Deus tem o prazer de perdoar, os homens têm um ímpeto de buscar razões e justificativas e buscar aonde tem mais uma falhazinha para acusar. Enquanto Deus tem o prazer em perdoar. Como diz aí nesse texto de Miqueias, capítulo 7, verso 18. Diz na palavra que o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas antes que ele venha se arrepender e seja salvo. Aí também em Ezequiel 33, verso 11.
quando vem de Deus, como está também no Salmo 103, verso 3, também que fala que Deus perdoa os nossos pecados. O pecado é perdoado por Deus. Então é o salash de Deus, do grego. É o perdão de Deus. Não é quando se trata do pecado do homem, que é o charizomai, que é também do grego. Mas aqui diz que o pecado é uma dívida impagável pelos homens. Não tem dinheiro, não tem razões, não tem justificativa de homens que pagam pecados para o homem. É uma ofensa feita a alguém inocente. O pecado é uma ofensa que eu cometo para alguém inocente. Imagina nós, adultos, homens e mulheres, causar um dano a um recém-nascido, a uma criança. É doloroso, não é? É de arrepiar, é de ficar com a cara no chão. Dizer, puxa, mas eu fui um bruto mesmo. Eu fui inconveniente. Então, é uma ofensa feita a alguém inocente. Pecar é isto. E só através do perdão que o ofensor fica livre do juízo e da condenação. Nós estávamos debaixo da condenação. E Jesus entrou nessa brecha para nos livrar dessa condenação do pecado da geração, da herança de Adão. Mas depois disso o homem precisa se arrepender, lógico. Sempre que eu erro, eu preciso me arrepender. Sempre que eu faço uma dívida, eu tenho que pagar. Ou agora posso pecar porque já foi perdoado. Sempre que eu faço uma dívida, eu tenho que saldá-la. Eu tenho que pagar. Eu fui limpo, mas estou sujeito a entrar na lama outra vez. A pular, a saltar em lugar sujo, andar por lugar de sujeira. Então, quando isso acontece, eu preciso me arrepender e confessar e mudar de atitude. Devemos nos examinar continuamente diante do Senhor, pedindo que Ele revele ao nosso coração todo pecado e injustiça que cometemos. Outro dia, conversando com o irmão, o Arquimedes está aqui, né? Tá lá. Ainda conversando, nossa comunhão, num lugar que nós estávamos, e nós falando assim, minha última oração da noite, a hora que eu vou me deitar, Senhor, perdoa-me de todos os pecados que eu cometi hoje. Foi isso, Arquimedes? Hoje. Ou alguém deita e diz assim, Senhor, hoje não pequei. Tem pecados que a gente faz, tem tantas formas, tanto jeito que a gente erra, né? E às vezes fica justificando, Senhor, me perdoe se por acaso eu pequei. Você já está com a matemática pronta, com a conta, né? Senhor, perdoa por todos os pecados que eu cometi hoje, minhas falhas, minha negligência. Eu não orei o tanto que precisava orar, não li o tanto que precisava ler a palavra. Eu não amei na medida que o Senhor queria que eu amasse. Eu não perdoei na medida que o Senhor queria. Eu não fui onde o Senhor queria que eu fosse. Eu não instruí. Eu não animei alguém que precisava ser animado. Eu não visitei aquele que precisava ser visitado. Senhor, perdoa-me por todos os pecados que eu cometi hoje e me dá o descanso para o sono. É uma oração simples, mas é reflexão. Né? Devemos examinar continuamente sobre a nossa vida diante de Deus. Isaías 43, verso 24. Se quiser abrir, pode. Aí diz que nós demos muito trabalho para Deus.
E nós demos canseira para ele. Você tem Bíblia? Pode abrir sua Bíblia. Pode abrir no celular também. Mas confira na sua Bíblia e grife esse versículo. Isaías 43, verso 24. Você deu trabalho para Deus. E olha lá, enquanto você está vivo, eu estou vivo, nós vamos dar trabalho. E dá muita canseira. Aqui diz... Ele começa no verso 22, mas eu vou no verso 24 já. Não me compraste por dinheiro cana aromática, você não prestaste culto, você não me ofereceu nada. Deus está falando com a gente. Nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Você me deu canseira. Deus está falando isso, você me deu canseira. Você me deu muito trabalho. E diz no verso 25, e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Este é o amor do Pai. Aqui está o amor de Deus. Tanto trabalho que demos e canseira para Deus. Quando olhamos para 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o homem com Deus. Se ele estava no mundo, usando Jesus, o seu filho, para reconciliar o homem, estava trabalhando. Deus não ficou esperando de braço cruzado. Ele viu que o homem precisava de cuidado. Ele viu que o homem precisava de ser restaurado novamente. E diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Olha o trabalho que Deus estava fazendo. Por isso, quando eu me vi nesse texto sobre o perdão, me alegrei, me regozijei, agradeci a Deus, falei, Senhor, Tu és digno mesmo de todo louvor e adoração. Tu és digno da minha humilhação, da minha contemplação. Tu és digno do meu louvor. Tu és digno de ser adorado, Senhor. Tu és digno que eu me santifique e me consagre mais e mais a Ti, porque Tu me deste o que eu precisava, o perdão. Tu me deste o perdão. Tu me livraste da morte e do inferno. Tu me livraste da condenação e do juízo eterno, Senhor. Queridos, Deus trabalhou e está trabalhando até agora por cada um de nós. Deus trabalhou e trabalha para nos livrar da condenação e do juízo eterno. Mas todo esse trabalho, também nesse trabalho tinha que ser aplicada a justiça de Deus. E toda vez lá no Antigo Testamento, quando alguém ia à presença de Deus para reconciliar, para acertar as contas, ele levava um sacrifício de alguém inocente. Era um cordeiro, era uma pombinha, era um animal, um sangue inocente, não tinha nada a ver com o pecado do homem, da malcriação e da dureza de coração e de um coração transgressor. O animal inocente que morria e dava o sangue, porque era a lei. E nisso era aspergido, era ofertado, e aí foi que Jesus entrou em cena em nosso favor. Aí o Senhor, como diz lá em Isaías, capítulo 53, verso 6, que o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Aí foi
o sangue do Senhor para me resgatar para a presença de Deus. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram transgressores, mas também pela obediência de um só homem, muitos se tornarão santos, ou se tornarão justos. Preste bem atenção nesse versículo que está em Romanos, capítulo 5, verso 19, que diz: pela obediência de um só homem, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. A questão de Adão lá. E assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, porque muitos e não todos. O detalhe, a chave do versículo: porque muitos se tornarão justos, todos aqueles que crer no Filho de Deus, todos aqueles que crer e se arrepender, serão salvos. Por isso diz, muitos serão ou tornarão justos. Mas o perdão veio para todo homem? Sim, veio para todo homem. Mas todos acolhe, aceita, recebe esse sacrifício, esse amor de Deus em sacrifício de Jesus para o seu perdão? Nem todos. O próprio Atos 2 diz lá, o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Mas Deus diz em Hebreus capítulo 8, verso 12, que diz: usarei de misericórdia para com as suas iniquidades e dos seus pecados jamais. E eu me lembro, olha a grandeza de Deus aqui. Fala que Deus usa de misericórdia, perdoa os pecados e jamais lembra dos pecados. E sabe o que o homem faz? Que nós fazemos às vezes. Até não marcamos numa caderneta, deixamos no fundo do cofre. Porque lá alguém pode achar, né? Aí fica feio. Para um crente, tem um monte de queixas anotadas do irmão tal, do irmão tal, do irmão tal. E está lá um monte de queixas. Então ele não deixa anotado em lugar nenhum. Ele deixa no coração. Mente e coração. Que ali ninguém vê, ninguém pega, ninguém acha. Só o Senhor. E aqui Deus diz: eu usarei de misericórdia para com as suas iniquidades e dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Se você não lembra mais, se eu não me lembro mais, não precisa anotar lugar nenhum, né? Não precisa. Nós lemos, mas eu repito aqui, Isaías 43, 25, o Senhor apaga todas as nossas transgressões e dos nossos pecados não se lembra. Ele apaga todas. Se está no plural, é porque eu peco mais que uma vez. Ele não diz, eu te apago a tua, só uma transgressão. Ele diz, apago todas as tuas. Você peca muito, você me dá muito trabalho, você me dá muita canseira, mas estou pronto para te perdoar. Toda vez que você reconhece que você transgrediu, negligenciou, todas as vezes que você percebeu que você me entristeceu, me deu trabalho, e você se arrepender, estou aqui para te perdoar. Essa palavra. No texto diz que ele apaga, ele não anota. Deus não anota as transgressões, ele apaga as transgressões. Ele não lança na nossa conta. Ele apaga para nunca mais receber. Deus não quer receber. Nós que queremos satisfações, às vezes, e que alguém chega diante de nós e se humilhe, e aí nós falamos, olha, mas ainda é pouco. Acho que você devia chorar. Eu acho que você devia se autoflagelar um pouco, que o pecado que você cometeu comigo foi muito grave. Queridos, assim é o homem. Deus apaga
não lança na nossa conta nossas falhas, nossas transgressões. Deus, em sua graça e misericórdia, não quis computar em nossa conta os nossos pecados. Deus não quer computar, quer somar. Deus assegura, se Deus assegura que as nossas transgressões serão apagadas, isso nos mostra que o futuro daquele que crê ou do crente será muito diferente do seu passado. Se Deus assegura que Ele apaga as transgressões, ou alguém ainda anda com a carga, um peso, um fardo, dizendo, anda triste, inseguro, não sabe se Deus ama tanto, porque o pecado é muito grande. Então, não entende essa grandeza do amor de Deus que diz, eu te perdoo e apago as tuas transgressões. Alguém aqui ainda sente que não foi perdoado, por exemplo? Se você sente que não foi perdoado, só tem uma coisa a fazer, é crer mais naquele que promete, naquele que pode todas as coisas, naquele que te ama mais do que todos os homens dessa terra. Pode confiar, pode acreditar que Deus perdoa todo o teu pecado, porque Ele transcende os nossos entendimentos e o amor dele vai além das nossas imaginações. Fale que o pensamento dele não são os nossos, que os nossos não são os dele. O amor de Deus vem nessa dimensão a cada um de nós. Estamos entendendo, igreja? Amém? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, como está no Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos seus filhos. Olha bem a palavra. Às vezes temos que atentar para a palavra. Diz que Ele se compadece. Se compadecer é uma coisa, concordar é outra. Deus diz que Ele se compadece de nós. Ele não concorda que eu peque. Ele não concorda que eu seja fraco. Mas Ele se compadece da minha fraqueza, como está em Hebreus, capítulo 4, verso 15. O Senhor se compadece das nossas fraquezas, mas Ele não concorda com a minha fraqueza. Ele se compadece porque vê que eu sou fraco, frágil, limitado e às vezes insubmisso, irreverente, às vezes independente também. Por isso Ele só pode fazer uma coisa por mim, se compadecer. Por isso que no verso 13 do Salmo 103 diz, como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. A salvação e o perdão é para todos os que creem em Jesus. Conhecemos o texto, mas lembro todos os irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, mas eu estou falando agora do verso 18. Diz que quem nele crê não é julgado. Depois tem mais continuidade aqui. Porque crê no unigênito Filho de Deus. Quem crê em Jesus não é condenado. Quem crê no perdão de Deus, diz que Deus amou o mundo e enviou seu Filho amado para salvar todo o pecador. Depois
Vocês lembram todo do texto aí. O perdoar faz parte da natureza divina. Por isso que nós temos grandes dificuldades. Porque às vezes as coisas, a natureza divina não está em plena, não é pleno em nós. Por isso nós temos dificuldade em perdoar. Porque o perdoar faz parte da natureza divina, do sobrenatural de Deus. E nós não estamos cheios dessa virtude. Não estamos cheios dessa compaixão e misericórdia e bondade e amor de Deus. Por isso temos dificuldades em perdoar. Se o perdoar faz parte da natureza divina e nós somos filhos de Deus, o que devemos fazer? Se não perdoar, perdoar e perdoar. Deus sempre quis perdoar o seu povo. Quando lemos Jeremias capítulo 33, verso 8, nós vemos ali o grande amor de Deus, que diz que o Senhor é um Deus grandioso. O Senhor é grandioso em perdoar. Aí eu começo, nem consigo fazer comparação. Mas eu vejo Deus tão distante nessa grandeza e eu, o homem, tão longe dessa natureza divina. Deus tão poderoso e grandioso em perdoar. O homem tão pequeno, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. Ele requer muito e dá pouco. Ele, o Senhor, é grandioso em perdoar. Quero ler com você o último texto. Isaías 55. Alguns versículos só. Versículo 1. Que diz, Isaías 55, capítulo 55, verso 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A graça de Deus aqui. Deus se oferecendo a salvar, a perdoar, a cuidar, a restaurar, a suprir e a prover o homem. Mas no verso 3 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Mas no verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas no verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Queridos, quando olho para Deus, olho para mim, eu vejo: Senhor, mais uma vez te dou graças, porque o Senhor me concedeu perdão. Só pelo teu perdão que eu consigo estar na tua presença. Só por causa da tua misericórdia que eu tenho acesso à entrada a tua verdade, a tua palavra, a tua presença. Foi lido e foi falado, anotei aqui, que nós somos libertos do pecado. Quando Léo leu o Salmo 66,
É como aqueles que foram libertos da escravidão ali do Egito, das garras de Faraó, da escravidão, do pecado e da condenação, libertos do pecado. E é isso que Deus Pai quer fazer com cada um de nós, nos libertar, não só do pecado. Deus não só liberta o pecador, mas Ele perdoa o pecador. E depois Ele instrui o pecador. Depois Ele abençoa. E depois eu falo, até quando, Senhor, eu vou ser pecador? De um certo ponto para frente, eu não deixei de ser pecador, agora sou filho, sou discípulo, sou servo. E a resposta de Deus vem e diz, sim, tu és meu discípulo, tu és meu servo. Mas lembra-te que eu preciso cuidar de você. Mesmo eu cuidando, às vezes você desliza, às vezes você erra, às vezes você questiona e às vezes você se justifica. Você acha que você faz muito, os outros faz pouco, ou então você faz melhor do que os outros. Às vezes o valor que você põe nas suas coisas são maiores que o valor dos outros. Então eu preciso cuidar de você. Aí eu falo, Senhor, então continue sendo meu dono, meu Senhor, meu oleiro, meu amado, meu desejado, aquele que eu preciso tanto. Amém, queridos? O perdão, indispensável para a vida de cada um de nós, para a vida do homem. Sem o perdão, estaríamos sob condenação. Estaremos sem esperança, não só nesta terra, mas para sempre, na vida eterna. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deixo essa palavra para você, para cada um de nós. Confie no perdão de Deus. Deus está sempre pronto para perdoar. Não estou liberado para errar. Porque como eu disse, Deus se compadece das minhas fraquezas, mas Ele não concorda que eu fraqueje. Ele não concorda que eu erre. Ele só se compadece quando eu erro. Então, eu, como homem prudente, um servo prudente, eu vou vigiar constantemente para não pecar, para não errar diante do meu Senhor. Amém, queridos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos abraçar, mas não só com nossos braços, a Tua palavra, mas queremos receber, como a água sacia a sede do sedento, como o leproso recebe a cura da lepra, como o doente busca a cura, e como o prisioneiro, como diz a Tua palavra, espera pela luz da aurora, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra, porque ela gera vida em nós. Ela nos enche de esperança, de confiança, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Que a Tua palavra venha encher nosso coração de esperança e fé. Que o Senhor continue a realizar e a completar a boa obra começada em cada um de nós. Nós queremos sempre, como filhos, na Tua presença, olhando para o Pai, para receber o que é da Tua parte, o que é que o Senhor tem para nós, porque sabemos o que vem de Ti sempre nos ajudará e sempre
nos fará a tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa noite em que na tua presença aprendemos. Tivemos a oportunidade de louvar o teu nome. Deus, queremos valorizar esses momentos tão preciosos. Que o Senhor nos guarde todos os nossos dias. Que o Senhor continue a instruir o nosso coração. E a tua paz seja sobre cada um de nós. Nossas casas, famílias, guarde-nos, ó Deus, no teu cuidado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, dá um abraço e abençoe.